Bom dia. O meu grupo é composto pelo Gerson, Jonas, Luan, Luiz Felipe e Vitor, e nós vamos falar sobre as eleições no Brasil e dos Estados Unidos. A história do voto no Brasil começou em 1532, quando os moradores da vila de São Vicente elegeram os representantes que determinaram os componentes do Conselho Municipal. Isto representou uma votação indireta, e como hoje era proibida a presença de autoridades nos locais de voto. Até o ano de 1881, todas as eleições eram feitas em âmbito municipal e eram permitidos somente os votos de homens livres. No ano de 1821, ocorreram eleições para os representantes do Brasil junto à coroa portuguesa, onde participaram os homens livres e analfabetos. Em 1824, ocorreram as eleições para a Assembleia Geral Constituinte, onde foi usada pela primeira vez a Constituição Eleitoral, elaborada por Dom Pedro I. Esta Constituição determinava o voto censitário, com identificação do eleitor através dos componentes da mesa apuradora e de testemunhas. E em 1881 foi instituído o título de eleitor, a fim de diminuir as fraudes, mas não auxiliou muito, pois não havia foto no título. E ao longo desse período, entre a proclamação da independência e a tomada do poder por Getúlio Vargas, podemos observar várias formas de fraude. No início, as fraudes eram realizadas em sua maioria através do sistema de voto por procuração. Podemos observar também outras formas de fraude, como a assinatura prévia da lista de eleitores votantes. Dessa forma, muitos votos eram realizados no nome de crianças, mendigos, pessoas mortas ou pessoas mortas. E temos também o voto de cabresto, em que o eleitor vendia seu voto por pratos de comida, cesta básica e etc. Um problema persistente até aqui é a limitação do poder de voto aos homens livres, permanecendo negros, analfabetos, dentre outros excluídos do processo eleitoral. Em 1930, Vargas assume o poder, suprindo o sufrágio universal e intervindo nos governos dos estados. E a partir daí, e até 1945, não só as reeleições de Vargas para a presidência, como a Assembleia Constituinte e os governantes dos estados foram eleitos através de eleições indiretas. Em 1945, com a redemocratização, o sufrágio universal foi adotado com extensão de direito de voto às mulheres. Em 1964, com o golpe militar, o voto universal foi abolido novamente através dos atos institucionais. Os direitos políticos foram suprimidos e as eleições passaram a ser indiretas. Os candidatos eram eleitos pelo Congresso. Em 1982, com a Lei 6.996, foi permitido o uso de sistemas de processamento de dados nos serviços eleitorais, dando início ao processo de informatização no sistema eleitoral brasileiro. Em 1985, com a Lei 7.444, foi permitido o uso do processamento de dados para o cadastramento de eleitores e revisão do eleitorado, permitindo recadastramento de eleitorado nacional no ano seguinte. Em 1985, com a reabertura política, o governo foi passado de volta para os civis com a eleição do primeiro civil para presidente. Em 15 de maio deste mesmo ano, a Emenda Constitucional número 5, as eleições diretas foram restabelecidas em todos os níveis do sistema governamental. O processo de informatização das eleições deu início na década de 1960, quando Ricardo Puntel criou e apresentou ao TSE um modelo de máquina de votar. Entre os anos de 1960 e 1990, várias tentativas de informatização do processo eleitoral foram feitas por vários TREs, com destaque para o de Minas Gerais, que em 1999 contou-se com a totalização eletrônica, e em 1993 com a apuração eletrônica dos votos em todos os municípios brasileiros, e em 1996 iniciou o processo de informatização do voto com sua totalização no ano de 2000, quando todos os eleitores puderam usar a urna eletrônica para eleger prefeitos e vereadores. Processo histórico das eleições do ZEWA. Os Estados Unidos da América conquistaram a sua independência em 1776. O processo de ruptura com os ingleses exigiu dos então ex-colonos a construção de um modelo político próprio, que se adequasse às circunstâncias da época.
e o modelo adotado foi o republicano federativo presidencialista. Isso quer dizer que as 13 colônias que formaram os Estados Unidos, no momento da independência, já tinham uma considerável autonomia em termos jurídicos, políticos e econômicos, quando se tornaram independentes. O modelo de representação política mais condizente com essa autonomia foi o republicano federativo, isto é, cada colônia tornou-se um estado com suas próprias instituições e leis, mas submetido a um poder administrativo central, a União ou poder federal. O presidente da República nesse sistema é o chefe de Estado e de governo da República Federativa. Apesar do sistema eleitoral ser complexo, o regime democrático não é novidade para os americanos. A Constituição dos Estados Unidos foi promulgada em 1787 e é a mais antiga Constituição nacional escrita ainda em uso. Foi neste período que o colégio eleitoral começou a ganhar forma. O que pouco se sabe, no entanto, é que as bases desse modelo estão calcadas no período escravocrata. E de acordo com o artigo escrito por Sean Wilson, do New York Times, o colégio eleitoral surgiu em função de um jogo de poderes dos proprietários de escravos, e era majoritariamente formado por populações de escravos, e a região sul do país se opôs à votação direta nas eleições, uma vez que os escravos não tinham direito ao voto, e dessa forma o sul sairia em desvantagem. Para chegar a um consenso, considerado justo por todos os entes, as regiões norte e sul entraram em um acordo e foi criada então uma regra, que definia que um escravo valia 3/5 de um homem livre para a contabilidade eleitoral, ou seja, calculava-se a quantidade de escravos com a aplicação da regra, e a partir disso era definido o peso que cada estado americano teria no processo eleitoral. Foi somente em 1865, por meio da 13ª emenda, que a Constituição dos Estados Unidos aboliram a escravidão. E o modelo eleitoral construído no período, contudo, ainda é a herança para os dias atuais. A eleição presidencial. As eleições presidenciais nos Estados Unidos decidem sobre o cargo de presidente e vice-presidente. Trata-se de um sistema de eleição indireta, em que os cidadãos registrados para votar em um dos 50 estados americanos ou em Washington votam não diretamente para esses cargos, mas sim para membros do colégio eleitoral. Esse sistema de votação data de 1787, quando a Constituição dos EUAs estava sendo elaborada, e era praticamente impossível a realização de uma votação popular nacional para eleger um presidente, por conta do tamanho do país e da dificuldade de comunicação. As eleições presidenciais ocorrem quadrienalmente e com os eleitores registrados votando no dia da eleição, que desde 1845 é a primeira terça-feira após 1º de novembro. Esta data coincide com as eleições gerais de várias outras disputas federais, estaduais e locais. Como os governos locais são responsáveis por administrar as eleições, essas disputas normalmente aparecem todas em uma única cédula. Os eleitores do colégio eleitoral, então, expressaram formalmente seus votos eleitorais na primeira segunda-feira após 2 de dezembro, na capital de seu estado. O Congresso, então, certifica que os resultados no início de janeiro e o mandato presidencial começa no dia da posse, que desde a aprovação da 20ª emenda foi definido para 20 de janeiro. A eleição presidencial dos Estados Unidos de 1788 a 1789 foi a primeira eleição quadrenal realizada no país. Ocorreu entre 15 de dezembro de 1788, uma segunda-feira, até 10 de janeiro de 1789, um sábado, sob a nova Constituição ratificada em 1788. George Washington foi unanimemente eleito para o primeiro dos seus 2 mandatos, e John Adams se tornou o primeiro vice-presidente dos Estados Unidos. Essa foi a única eleição presidencial dos Estados Unidos que se estendeu por 2 anos civis. Antes disso, os Estados Unidos ainda não tinham um presidente, mas tinham conferido poder militar a um gabinete chamado Presidente do Congresso Continental. No contexto dos artigos da Confederação, este cargo era ocupado pelo líder do Congresso dos Estados Unidos da América e pode ser comparado com o atual cargo de presidente da Câmara dos Representantes. Democratas e republicanos. Nos Estados Unidos, a presidência é sempre concentrada em 2 partidos, o democrata e o republicano.
que possuem ideias distintas sobre o governo, economia e direitos civis, sendo comumente classificados como liberais e conservadores. A ideologia democrata defende uma maior intervenção do Estado na economia e uma filosofia mais liberal. Já a ideologia republicana aposta em uma menor atuação do Estado e defende ideias mais conservadoras. Apesar dos dois serem os maiores e mais importantes no país, eles não são os únicos. Nas eleições deste ano, por exemplo, outros 9 partidos concorrem à Casa Branca, entre libertário, verde, independente. Contudo, esses partidos menores e os candidatos independentes não têm condições reais de disputar as eleições, e por vezes nem mesmo figuraram nas células eleitorais de todos os estados, não alcançando representação para ter votos, e essa diferença em destaque é sentida até nos debates em que apenas os candidatos democrata e republicano costumam participar. Como funcionavam as eleições no Brasil? Diferente do atual texto constitucional, a Constituição de 1891 previa o voto aberto, em que era possível ver em qual candidato o eleitor iria votar. Diante desse contexto, e somado a outros fatores daquela época, o voto de cabresto tornou-se uma ferramenta poderosa utilizada pelos coronéis durante a República Velha, de 1889 a 1930. Voto de cabresto. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República, marcando o fim da monarquia. Logo depois, em 1891, a segunda Constituição do Brasil era promulgada, consolidando a forma de governo republicana em substituição à monárquica. Diferente da Constituição de 1824, que era o Brasil Império, em que o voto era baseado em renda, na prática só os ricos podiam votar. A Constituição de 1891, que era o Brasil República, estabelece o voto universal masculino, mas deixam de fora mulheres analfabetos, maioria da população daquela época, e menores de 21 anos, entre outros. Uma das características da forma de governo republicana é exatamente a participação popular e sua representatividade na definição de políticas públicas, o que não aconteceu em 1891. Tudo isso contou com o respaldo doutrinário do liberalismo clássico. Mas como assim? Alguns anos e antes de sua promulgação, ocorreu o fim da escravidão em 1888, surgindo assim um novo contingente de potenciais eleitores. A partir daí surgiu a necessidade de aperfeiçoamento de mecanismos que garantissem a ampliação formal da participação política, mas que ao mesmo tempo pudesse excluir, na época, as classes menos favorecidas. Em resumo, todos poderiam votar, desde que alfabetizados, em uma população predominantemente analfabeta, rural e de escravos recém-libertos. Voto de cabresto, o que foi e como funcionava. O voto de cabresto foi a ferramenta utilizada pelos coronéis para controlar o voto popular, por meio de abuso de autoridade, compra de votos ou utilização da máquina pública. As regiões controladas politicamente pelos coronéis eram conhecidas como currais eleitorais, sendo o povo coagido a votar nele ou no seu candidato. Eram verdadeiros espaços de mando e desmando, onde a decisão dos coronéis locais determinavam a ação da população. Como já vimos, o voto daquela época era aberto, de tal modo que era possível ver em quem o eleitor ia votar, valendo-se dessa brecha legal. Os coronéis deslocavam jagunços para os locais de votação para ver em quem qual candidato o eleitor ia votar. Caso contrariasse os interesses dos patrões, o eleitor sofria retaliações, como agressões físicas, perda do emprego, despejos de suas casas e suas famílias eram castigadas. O voto aberto, somado às retaliações dos coronéis caso o povo contrariasse suas ordens, daria um resultado previsível, um solo fértil para a manipulação e fraude das eleições. Os analfabetos não votavam, porém os coronéis davam um jeitinho. Como uma das práticas de fraude, eles entregavam aos empregados um papel que já estava preenchido com o nome do candidato, restando apenas depositá-lo na urna de votação. O transporte aos locais de votação também era garantido por esses coronéis.
Além disso, a prática da compra de votos ou troca de bens materiais era mais uma maneira de fraudar as eleições. O eleitor trocava seu voto por um favor, como um bem material, sapato, roupas e chapéus ou algum tipo de serviço, atendimento médico, remédios, verba para enterro, matrícula em escola, bolsa de estudos e etc. A venda, por sua vez, se dava por pequenos interesses, promessas particulares dos oligarcas aos pobres, camponeses e empregados locais. E se nada disso garantisse a lealdade do povo, a violência seria usada como forma de convencimento. Como funcionavam as eleições nos Estados Unidos? A previsão do direito ao voto encontra-se estabelecida em diversos dispositivos da Constituição dos Estados Unidos, que foi promulgada em 1787. Logo no artigo 6.3 da Carta Magna Norte-Americana, já se assegura que não poderá haver discriminação religiosa, ao estabelecer que nenhum requisito religioso poderá ser exigido como condição de elegibilidade. Posteriormente, em 1870, o direito de votar foi estendido aos negros com a vigência da 15ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos. Essa emenda veio para garantir que o direito do voto dos cidadãos dos Estados Unidos não poderia ser negado ou cerceado pelos Estados Unidos, nem por qualquer estado da federação, seja por motivo de raça, cor ou de prévio estado de servidão. Já no século XX, em 1913, a Constituição dos Estados Unidos permitiu a eleição direta para o Senado Federal, com a publicação da 17ª Emenda, que dispõe que o Senado dos Estados Unidos será composto de 2 senadores por estado, eleitos pelo povo desse estado por 6 anos. Estabelece ainda a referida norma que cada senador terá um voto e que os eleitores de cada estado deverão possuir as mesmas qualificações exigidas dos eleitores do legislativo estadual mais numeroso. Além disso, a 17ª Emenda estabelece que quando no Senado ocorrerem vagas na representação de qualquer estado, o Poder Executivo desse estado convocará a eleição para o preenchimento dessas vagas, podendo, porém, a legislatura de qualquer estado autorizar o Poder Executivo a fazer nomeações provisórias até que o povo preencha as vagas por eleição conforme prescrever a legislatura. Cabe também salientar que a Constituição deles somente veio a estender o direito de voto à mulher em 1920 com a vigência da 19ª Emenda à Constituição, ao dispor que o direito do voto dos cidadãos dos Estados Unidos não será negado ou cerceado em nenhum estado em razão do sexo. Já no que concerne ao direito de voto dos pobres, que se encontra diretamente relacionado com a cobrança de qualquer tipo de imposto, emolumento ou taxa para o exercício do direito ao voto, esse direito somente veio a ser disciplinado na 24ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, datada de 1964, que estabeleceu que não pode ser negado ou cerceado pelos Estados Unidos o direito dos cidadãos de votar em qualquer eleição primária para o presidente ou vice-presidente, ou para senador ou representante do Congresso, em razão de não ter pago qualquer imposto, taxa ou emolumento de natureza eleitoral. Já no de 1965, é importante destacar que houve a publicação de uma importante lei pelo Congresso norte-americano, chamada de Voting Rights Act, em 1965. Se trata de uma norma federal que buscou dar eficácia à 15ª Emenda da Constituição, tendo em vista os enormes obstáculos enfrentados pelos eleitores negros e pobres nos estados da federação para o exercício do direito ao voto. Essa norma estabeleceu, em síntese, que nenhuma qualificação ou pré-requisito para votar baseado na raça ou na cor poderia ser exigido por qualquer estado, no sentido de negar o direito ao voto. Além disso, a norma determinou que a exigência do pagamento de taxas como pré-condição para votar, poll tax em inglês, acabava por impedir o direito ao voto de pessoas com recursos limitados, ou impunha a esses indivíduos impunha a esses indivíduos, na verdade, uma dificuldade financeira desproporcional e desnecessária. Ademais, pode-se afirmar que houve avanços significativos no que tange ao estabelecimento de uma idade mínima para votar. Com a vigência da 26ª Emenda à Constituição em 1971, foi assegurado que o direito do voto dos cidadãos dos Estados Unidos, de 18 anos de idade ou mais, não poderia ser negado ou cerceado pelos Estados Unidos ou por qualquer um de seus estados, por motivo de idade. Ou seja, era vedado aos estados da federação estabelecer limite de idade superior a 18 anos para o exercício do direito ao voto. Como funcionam as eleições atualmente no Brasil?
Nas eleições brasileiras, o voto é secreto. Ninguém sabe quem votou em quem. Assim, impede-se que os eleitores se sintam obrigados a votar em alguém ou até mesmo que troquem o voto por dinheiro, coisa que aconteceu no passado. Quem não gostar dos candidatos pode votar em branco ou simplesmente anular o voto. Também é possível votar apenas no partido. O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e saber ler e escrever. Analfabetos e pessoas com mais de 70 não precisam votar. Quem tem entre 16 e 18 anos pode votar se quiser, mas não é obrigatório. Durante muito tempo, nosso país utilizou votos em papel. O eleitor preenchia a cédula com o número ou nome do candidato ou partido e a depositava em uma urna. Desde 1996, o Brasil utiliza a urna eletrônica. Neste caso, vota-se digitando os números dos candidatos ou do partido. Como identificar o voto do cabresto nos dias de hoje? Do final da República dos Coronéis até os dias de hoje, muita coisa mudou. Hoje o voto não é mais aberto, não há mais como saber em quem o eleitor votou, então é possível escolher de forma livre e direta o candidato preferido. Porém, na prática, podemos identificar situações que nos remetem a um voto de cabresto moderno, mesmo contando os avanços e conquistas. O fenômeno ocorre com maior frequência em cidades do interior brasileiro, onde a principal fonte de renda é a prefeitura. As pessoas podem se ver obrigadas a votar em determinado candidato, talvez não mais pela coerção física, mas sim pela força psicológica, o medo. O medo de se verem sem o emprego e, consequentemente, sem renda. Paralisa as pessoas que preferem votar em quem lhes é imposto do que enfrentar o poder em prol de suas ideias. Outros, por sua vez, diante da realidade de miséria em que vivem, optam por aquele candidato que possa suprir suas necessidades básicas em um curto prazo, por exemplo, entrega de cestas básicas, pagamento de despesas com água e luz, compra de material de construção, promessa de emprego, entre outros. Tudo isso se configura como um voto de cabresto moderno. Contudo, graças ao fortalecimento da justiça eleitoral, tais práticas são denunciadas e seus responsáveis punidos. Até outubro de 2017, desde as eleições de 2016, 49 governantes já haviam perdido o cargo por problemas como compra de voto, abuso de poder econômico e político e propaganda eleitoral irregular. Como funcionam as eleições atualmente nos Estados Unidos? O colégio eleitoral escolhe o presidente, não o voto eleitoral. A diferença mais gritante entre as eleições brasileiras e as americanas é que um presidente americano pode ser eleito mesmo sem obter a maioria dos votos. É isso mesmo, não é o voto de cada eleitor que conta no resultado final. Quem de fato elege o novo presidente é um colégio eleitoral. São os 538 delegados desse colégio que têm a palavra final sobre o resultado da eleição. Para um presidente ser eleito, precisa do voto de pelo menos 270 delegados, ou seja, maioria absoluta. Cada estado possui certo número de delegados no colégio eleitoral. Essa quantidade é proporcional à população dos estados. A Califórnia é o estado mais populoso do país e, por isso, possui o maior número de delegados, 55 no caso. Depois vem o Texas, que tem 38, depois Nova York, com 29, e Flórida, com 29 também. E como votam os delegados? A maioria dos estados obriga todos os delegados do colégio eleitoral a votar no candidato mais votado no estado. É a regra conhecida como Winner Takes All, o vencedor leva tudo, traduzindo. As únicas exceções são Maine e Nebraska, em que os votos dos colégios são distribuídos proporcionalmente à votação dos candidatos. Ou seja, o que realmente importa nas eleições americanas é a disputa nos estados, sobretudo em estados cuja votação é menos previsível. Esses são chamados de swing states, que ora preferem o candidato democrata, ora o candidato republicano. Exemplos de swing states são a Flórida e a Pensilvânia, que em 2016 registraram mais votos para Trump. A regra do vencedor leva tudo é apontada como um dos motivos por que candidatos independentes ou de partidos menores não tenham chances reais de vencer a disputa. Isso porque votar em um candidato do partido menor pode tirar a força de uma das candidaturas maiores, do Partido Democrata ou do Partido Republicano. Lá, o candidato mais votado corre o risco de não se eleger.
A regra de destinar 100% dos votos do colégio eleitoral ao candidato mais votado nos estados também dá brecha para que um candidato com menos votos populares no total ainda tenha chances de ganhar a disputa. O sistema de colégio eleitoral já permitiu que 4 presidentes dos Estados Unidos com votação popular menor que o adversário vencessem a eleição. Em 2000, por exemplo, o candidato democrata Al Gore teve cerca de meio milhão de votos a mais que seu adversário, George W. Bush, mas não foi eleito porque terminou com 266 votos do colégio eleitoral contra 271 de Bush. O sistema é bipartidário, mas existem muitos outros partidos e candidatos. O sistema político norte-americano é monopolizado por 2 grandes partidos, o democrata e o republicano. Todos os presidentes da história do país pertenceram a um dos 2 partidos. Ambos também possuem os maiores números de filiados e possuem 100% das cadeiras no Congresso Nacional. Esse domínio dos 2 maiores partidos fez com que o sistema político dos Estados Unidos seja considerado bipartidário. Mas existem outros partidos em atividade no país, todos muito menores que os 2 dominantes. Muitos deles lançaram candidatos à presidência, mesmo que você não tenha ouvido falar delas. Cada estado tem regras eleitorais próprias. Como você já deve ter notado nas sessões anteriores, o peso do nível estadual é bem importante para o sistema político e eleitoral norte-americano. Cada estado decide como serão definidos os votos do colégio eleitoral, por exemplo. Também é prerrogativa dos estados definir quais candidatos podem aparecer na cédula de votação. Por isso, os candidatos de partidos menores ou independentes não são votados em todos os estados, apenas naqueles em que eles conseguem atender aos critérios da legislação estadual. As campanhas são longas também. Enquanto as eleições municipais brasileiras de 2016 tiveram campanhas de apenas 45 dias, a corrida eleitoral americana se desenrolou por muito mais tempo. Etapas-chave da disputa são realizadas meses antes da votação geral. Primeiro ocorrem os caucus, espécie de votação partidária realizada pelos partidos republicano e democrata em 3 estados. Depois é a vez das primárias, que na prática são uma série de eleições internas dos partidos. Os pré-candidatos concorrem pela vaga do candidato oficial do partido, disputando votações em uma série de estados. Outras diferenças das eleições dos Estados Unidos. A obrigatoriedade do voto. Como é nos Estados Unidos, o voto é facultativo. O eleitor pode faltar à eleição sem sofrer qualquer punição. Na votação do dia 8 de novembro de 2016, apenas cerca de 55% dos eleitores americanos compareceram às urnas, segundo dados preliminares. E como é no Brasil, o eleitor precisa comparecer às urnas ou justificar sua ausência. Historicamente, mais de 80% dos brasileiros aparecem para votar. Também tem o registro do voto. Como é nos Estados Unidos, os eleitores norte-americanos votam em cédulas de papel. A cédula contém o nome de apenas alguns dos candidatos, mas em várias deles o eleitor pode escrever o nome de alguns candidatos que não estão na cédula. Como é no Brasil, o Brasil utiliza urnas eletrônicas há 20 anos para registro dos votos. Todos os presidenciáveis podem receber os votos em todos os lugares. Segundo turno. Falando sobre o segundo turno. Como é nos Estados Unidos, a votação é feita em um só turno, sem possibilidade de segundo turno. Os motivos para isso são a tendência do sistema ao bipartidarismo e ao longo período de primárias antes da votação final, em que vários pré-candidatos dos principais partidos são apresentados ao público. E como é no Brasil? O primeiro turno ocorre com todos os candidatos a presidente. Se nenhum deles alcançar a maioria absoluta, que é mais de 50% dos votos válidos, os 2 mais votados vão para o segundo turno. E uma última diferença: o financiamento de campanha. Como é nos Estados Unidos, as campanhas presidenciais são financiadas sobretudo por doações privadas, seja de doadores individuais, comitês de ação política, chamados de PACs, e grupos cívicos. Doações diretas de empresas são proibidas, mas há uma brecha. Os comitês especiais, Super PACs, podem receber doações ilimitadas de indivíduos, empresas e outros grupos. Os Super PACs podem fazer campanhas livremente, desde que não sejam coordenadas com o comitê de campanha do candidato. Boa parte da campanha de um candidato é feita através dos Super PACs. Os candidatos podem também receber financiamento público, desde que cumpram alguns requisitos, mas é comum que alguns abram mão de recursos públicos em campanha. Também vale destacar a forte arrecadação pela internet, marca das campanhas do atual presidente Barack Obama em 2008 e 2012.
E como é no Brasil? Em 2015, o STF proibiu as doações empresariais a campanhas, declarando-as inconstitucionais. Dessa forma, os candidatos contam com as doações de pessoas físicas, recursos públicos vindo de fundo partidário e a autodoação, que foi marca registrada nas eleições de municipais de 2016. Bom, atualmente a segurança da urna eletrônica é realizada por várias camadas de proteções. Assim, não permite que o sistema seja violado, e também qualquer tentativa que seja de violação das proteções vai ocasionar um travamento na urna, não sendo possível gerar os resultados válidos. Outra segurança também usada é a transmissão dos dados gravados pela urna utilizando o intermédio de rede privada, com inúmeras camadas de criptografia para a transmissão dos dados. Antigamente, havia bem mais corrupção eleitoral, pois ainda não tínhamos algumas leis e as tecnologias que temos hoje em dia, como, por exemplo, o voto secreto e também a urna eletrônica. Já nos Estados Unidos, apenas em 6 estados, as pessoas não votam por cédula de papel e sim pela urna eletrônica. Então é um pouco mais perigoso, pois não há como os eleitores verificarem se seus votos foram modificados ou não. Além disso, os criminosos eles podem modificar os votos de uma maneira bem difícil de detectar. Diferenças entre o processo eleitoral brasileiro e dos Estados Unidos. Primeiro, a obrigatoriedade de voto. Nos Estados Unidos, um cidadão pode escolher nunca participar de uma eleição e não haverá nenhum tipo de penalidade a ele. O princípio de não obrigatoriedade de voto está associado à liberdade de escolha do cidadão. Já no Brasil, o voto é obrigatório para pessoas maiores de 18 anos e menores de 70. Caso não seja possível votar, o cidadão deve justificar o seu voto, explicando o motivo de sua ausência e, se o procedimento não for realizado, a multa e até mesmo a possibilidade de impedir o cidadão de tirar passaporte ou participar de concursos públicos. Bipartidarismo. Os Estados Unidos, ao contrário da crença comum, não possuem um sistema bipartidário. Em essência, existem diversos pequenos partidos, porém, como não há visibilidade e recursos de forma geral que possibilitem a entrada dos menores na disputa, em que entre todos os estados americanos, apenas dois, os democratas e republicanos, são evidenciados, pois os demais não conseguem alcançar a representação para obter votos. E já no Brasil, existem 33 partidos registrados e para conseguir chegar ao TSE, as legendas precisam de pelo menos 101 fundadores, de um terço dos estados no mínimo. O dia de votação e segundo turno. Nos Estados Unidos, as eleições são realizadas sempre em uma terça-feira e o dia não é considerado feriado nacional. Por isso, para facilitar a votação, o sistema eleitoral americano permite o voto antecipado pelos correios e o eleitor tem até 2 semanas antes das eleições para mudar o seu voto. Além disso, não há segundo turno, uma vez que é praticamente impossível haver um empate diante do modelo seguido pelos norte-americanos. Já no Brasil, a eleição tem data marcada e ocorre aos domingos. Por aqui, caso os candidatos não atinjam a maioria dos votos, a maioria absoluta de votos, a disputa terá uma segunda etapa com os dois mais votados. A votação no papel. As eleições no Brasil, elas são organizadas, regulamentadas e fiscalizadas pelos TSE. Enquanto nos Estados Unidos, cada estado possui um tipo de votação diferente, com autonomia para criar suas próprias regras dentro do permitido pelo sistema. Por isso, o método de votação em cada estado americano pode ser diferente. Embora alguns até utilizem a urna eletrônica, como ocorre no Brasil, a maioria dos votos é registrada em papel. E as eleições diretas. Diferentemente dos Estados Unidos, o processo eleitoral brasileiro ocorre de maneira direta, ou seja, o cidadão é responsável por escolher um candidato que o representará, sendo o voto majoritário, aquele em que vence o candidato com o maior número de votos, adotado pelos pleitos de presidentes, governadores, senadores e prefeitos. Já a escolha para deputados federais, estaduais e vereadores acontece por meio do voto proporcional, conhecido como quociente eleitoral. Outra diferença significativa em relação ao sistema americano é o tempo de apuração. Enquanto os Estados Unidos levam dias e por vezes semanas para contabilizar todos os votos e anunciar os vencedores, no Brasil o resultado sai em apenas algumas horas, após a finalização da votação. E isso só é possível devido ao modelo escolhido pelo país, alinhado à adoção de novas tecnologias e considerado referência mundial.
O voto eletrônico por meio de uma urna foi utilizado pela primeira vez em 1996 em um terço dos municípios brasileiros e em 2000 o sistema foi expandido em todo o território nacional. E de acordo com o TSE, a tecnologia é uma importante aliada no processo e a informatização do processo eliminou possíveis manobras fraudulentas e todos os anos são realizados testes de segurança nas urnas eletrônicas, as quais possuem uma série de mecanismos de auditoria e de verificação dos resultados. Bom, eu vou falar um pouco das curiosidades sobre as eleições tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, eu vou começar falando aqui sobre Eu separei aqui umas 10 curiosidades das eleições no Brasil para poder falar para vocês. E elas são que a primeira votação ocorreu lá no dia 23 de janeiro, lá do ano de 1532. E ela foi aberto um processo eleitoral para que pudessem escolher os membros do Conselho Municipal, tanto das vilas de São Vicente quanto de Piratininga. E essa votação ela foi feita de maneira indireta. Quem fez as escolhas dos oficiais foram 6 representantes, e esses representantes eles foram eleitos pela população. Então, só que isso aí é bem diferente do que a gente tem hoje, né? Hoje, como a gente pode ver, uma população inteira que escolhe quem meio que vai liderar o país, quem vai liderar o estado ou quem vai liderar a sua cidade. Já lá não. A população escolhia 6 representantes para poder escolher quem ia ser o líder. A segunda curiosidade é que durante a República Café com Leite, em que os presidentes mineiros e paulistas se revezavam no poder, 4 candidatos eles não tiveram que concorrer com ninguém. E esses candidatos eram o Prudente de Moraes, o Washington Luiz, o Afonso Pena e o Rodrigues Alves. E o Rodrigues Alves, por curiosidade, também ele teve 2 vezes. Ele não precisou concorrer com ninguém por 2 vezes seguidas. A terceira curiosidade é que no Brasil Imperial, o voto era restrito aos cidadãos com alto poder aquisitivo. Por isso, o voto ficou conhecido como voto censitário. A quarta curiosidade é que até 1932, as mulheres não podiam votar, né? Elas não tinham direito de voto. E essa conquista ela veio na era Vargas, mas só foi exercida em 1945, quando o país voltou a ter eleições diretas. A quinta curiosidade é que o Lula ele não foi o primeiro operário a concorrer à presidência do país. Em 1930, Minervino de Oliveira, empregado de uma fábrica de tecidos, ele disputou o cargo pelo Bloco Operário Camponês, uma ala do Partido Comunista. Ele já tinha sido eleito vereador pelo Rio de Janeiro lá no ano de 1928. A sexta curiosidade é que o ex-governador gaúcho Leonel Brizola, ele voltou ao Brasil no ano em 6 de setembro do ano de 1979. Ele ficou 5.594 dias de exílio. Foi o político brasileiro que teve o exílio mais longo, sofreu o exílio mais longo. E na infância, Brizola ele trabalhou como engraxate, como lavador de pratos, jornaleiro, carregador de malas em hotel e ascensorista. A sétima curiosidade é que durante a campanha indireta de 1982, o Paulo Maluf, que era o candidato do governo, né, usou um avião batizado de Esperança, mesmo nome que carregava o presidenciável, o Carlos Lacerda, na campanha de 1965 que Carlos acabou perdendo. E em 1982 o Maluf acabou vencendo as eleições. Pedro Collor, essa é a oitava curiosidade. Pedro Collor ele fez as primeiras denúncias que acabaram resultando no impeachment de seu irmão, o presidente Fernando Collor, lá no ano de 1992. O Pedro ele concorreu a uma cadeira de deputado estadual. E de uma das urnas ele saiu com 5.373 votos. E ele perdeu a eleição, acabou perdendo. A nona curiosidade é que as eleições de 2002 se caracterizaram por apresentar diversos candidatos filhos de outros candidatos como Levi Fidelix Filho,
que é rebento do candidato ao governo de São Paulo, Levi Fidelix, e José Carlos Emael, cujo pai é José Maria Emael. E a 10ª curiosidade é que Minas Gerais foi o estado que mais elegeu presidentes. Foram 8, sem contar o top tudo Itamar Franco, que nasceu em um navio no litoral da Bahia. E também o estado de Minas Gerais é o campeão nas eleições de vice, que no caso foram 9 mineiros que ocuparam o cargo. Agora eu vou falar também um pouco sobre as curiosidades das eleições nos Estados Unidos. Eu separei aqui 7 curiosidades para poder falar. O voto lá ele não é obrigatório. Assim, a gente sabe que aqui no Brasil o voto é obrigatório e quem não vota, né, ele meio que paga multa por isso. Sim, só os maiores de 18 anos que não votam pagam a multa. E, né, o voto nos Estados Unidos ele é facultativo. Então a população ela pode decidir se vai votar ou não, é meio que uma escolha deles. Não tem essa aí, se tipo, eles não votarem, eles não vão pagar a multa lá. Os partidos. Para votar é necessário ser cidadão americano e, além, deve estar registrado como pertencente a um dos dois partidos vigentes, ou como um independente. Assim, não é muito difícil encontrar americanos registrados como democratas que votam para candidatos republicanos e vice-versa. A votação popular acontece sempre às terças. A terça-feira, após a primeira segunda-feira de novembro, é a data oficial das eleições americanas desde 1845, já tem um bom tempo. Esse dia era ideal naquela época, pois para muitos que moravam na área rural, era necessário ao menos um dia para chegar aos locais de votação. E além de ter tempo adequado para o retorno. Assim, as votações não interferiam também os dias usados para ir à igreja, nem o dia de feira. Votação do espaço, essa curiosidade é bem legal. Lá no Texas, desde 1997, os astronautas que estão fora do planeta, tudo, no período de eleição, eles podem votar do espaço. Assim, de acordo com a NASA, pelo que a NASA fala, eles votam através de um e-mail seguro com credenciais específicas, que mais tarde são transcritas para a célula de votação. Então, querendo ou não, os astronautas que estão no espaço, fora do planeta, eles podem votar também. Os perdedores podem ser os vencedores. Essa curiosidade também é legal. Lá em 2000, George Bush ele venceu o Al Gore sem ter a maioria dos votos populares. Ele teve meio milhão de votos a menos. O candidato conquistou 271 delegados no colégio eleitoral. Isso pode ocorrer pois o vencedor da eleição presidencial precisa ter a maioria no colégio eleitoral, mas não necessariamente na votação popular. E esse fato aí acabou ocorrendo mais 3 vezes na história americana, né? Que foram nos anos de 1824, em 1876 e em 1888. Então aconteceu 4 vezes. E a mais recente foi no ano de 2000, como eu falei, do George Bush e do Al Gore. Os votos em papel. Então, assim, cada estado americano pode escolher o sistema, sim, se quer usar urna eletrônica, se quer usar até mesmo papel, para poder fazer as votações, do jeito que eles acharem mais seguro. E como muitos estados, eles têm um medo de que os sistemas eletrônicos de votação possam ser hackeados, né? Então, sendo hackeado, poderiam mudar o resultado. Por isso, vários estados optam pelo papel e acabam usando máquinas de contagem. E votado várias vezes. Em ao menos 7 estados, os eleitores podem mudar de ideia caso tenham votado antes da eleição. É permitido votar com um mês de antecedência. Então, até um mês de quando vai ser a eleição, um mês antes você pode votar. O Estado ele permite que os eleitores mudem de ideia e troquem seus votos até 3 vezes no máximo. Então, eles só podem, no máximo, trocar os votos por 3 vezes, antes do dia da eleição, né? Mas só um voto desses é válido. Bom, essas foram as curiosidades e é isso.